Olá, pessoal. 2021 começando aí com o pé direito, né? Nossas aulas de geografia geral, a melhor disciplina do planeta Terra, com seu professor predileto, professor Sérgio Neto, SOS Sesc Vestibular. Vamos lá. Só para lembrar, nós vamos falar hoje sobre movimentos da Terra e suas consequências. Apesar de ser uma aula básica, é uma aula que cai bastante na prova da UEMA, tá? Então, nos acompanhe. Então, movimentos da Terra, aula 1 sobre movimentos da Terra, tá aí, adaptações, professor Sérgio Neto. Precisar de alguma, quiser tirar uma dúvida rápida, tá aí meu zap, né, o e-mail, geografiasergioneto@gmail.com. Vamos lá. Esse é o mapa mental. Aconselho que vocês deem uma olhada nesse mapa mental, reescrevam no caderno, faz um print na tela e reescrevam no caderno, né? Lembrando, olha lá, que a rotação é o movimento que a Terra realiza ao redor do seu próprio eixo, né? Trazendo como consequência os dias e as noites, né? Demora 24 horas. Quais são as consequências diretas do movimento de rotação? Além dos dias e as noites, as correntes marítimas, os ventos, né? E, além disso, você tem achatamento nos polos, né? Que você sabe que a Terra ela não é uma esfera perfeita, né? Ela é achatada nos polos. Então, em função desse movimento, dessa força gerada pela rotação, nós temos achatamento dos polos. E depois nós temos a translação, né? Que é o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol, dura 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas você multiplica por 4. A cada 4 anos temos um ano bissexto, não é isso? Lembrando que tem que tomar cuidado com isso. A gente vai ver isso durante o decorrer da aula, mas a translação sozinha não vai gerar as 4 estações, tá? Olha lá, aqui nós estamos vendo a Terra. Apesar de se chamar planeta Terra, né? O ideal seria planeta Água. Por quê? Porque 3/4 da Terra é constituída de água. Então, olha lá. Aí nós temos o eixo da Terra, né? O sentido da rotação, de oeste para leste. Não esqueça, oeste para leste. Ah, professor, quais são as consequências? Dias e noites, correntes marítimas, ventos e achatamento dos polos, principalmente a nível de vestibular, fusos horários. Qual é o tempo que a Terra demora para fazer, né, uma rotação ao redor do seu próprio eixo? 24 horas. Quantas horas diferentes eu tenho no planeta? 24 horas diferentes. Tá? Então, a rotação, perceba, olha na tela. Sentido da rotação oeste para leste. Belezinha? Sentido anti-horário. A leste, as horas estão sempre aumentadas. A oeste estão sempre atrasadas. Então, não esquece. Consequência direta da rotação da Terra, mais importante para vestibular, fuso horário. Aqui você está vendo aí na tela, né, que, como nós falamos, a Terra é quase que uma esfera perfeita, um geóide, né, achatado nos polos, né, por conta do movimento de rotação. Então, se você pegar uma bolinha uma bola de plástico de dente de leite que seja, né, amarrar uma linhazinha no bico dela e começar a fazer esse movimento de rotação, a tendência é que ela fique achatada nos polos. Então, o fato da Terra ser achatada nos polos é uma consequência direta da rotação. Aí, para compreender melhor como a Terra se movimenta, convencionou-se o uso de algumas linhas imaginárias. Falamos isso, inclusive, nas últimas aulas, nas principais linhas imaginárias. Eu quero que você esqueça isso para você ver. Isso aqui, né? Noções espaciais, movimento da Terra, é uma aula bastante simples, mas o conhecimento de geografia é como se fosse uma caixinha de fósforo. Como assim uma caixinha de fósforo?
um assunto vai dependendo do outro, né? Se você perde o começo, você não consegue entender final. Você pode entender, dificilmente você vai conseguir entender climatologia brasileira se você não entender climatologia geral. Para você entender climatologia geral, você tem que entender o quê? Estações do ano, movimento de translação. Então, um assunto puxando o outro, um assunto puxando o outro. A geografia é uma disciplina extremamente importante para a nossa vida. Tá? Ela não é só para vestibular. Quem pensa que ela é só para vestibular vai querer decorar a geografia, e a geografia ela foi feita para, né, nos explicar os fenômenos físicos, humanos, sociais, econômicos, ambientais, a relação do homem com a Terra. Então, basicamente, faz esse desenho no caderno. Ah, professor, eu não gosto de fazer desenho. Meu filho, faz sem gostar, tá? Pode fazer, faz aí, pega uma moeda, faz o planisfério, coloca lá os principais paralelos. Olha aqui em cima, ó, Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, né? A linha do Equador, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, aqui, ó, Polo Sul. Tá? E aqui você vê que tem uma parte da Terra que está no escuro, né? Isso em decorrência da rotação. Tá? Então você vê, ó, conforme a Terra vai girando, você vai tendo 24 horas diferentes. Os raios solares atingem essa porção aqui, que é a chamada porção tropical da Terra, a zona tropical, a zona intertropical, de forma perpendicular, incisiva, que é a zona mais quente do planeta. Depois vocês vão dando uma lida nos slides ao lado, né? Eu não vou ficar aqui lendo os slides para você, tá? Até porque isso aqui é uma aula, não é leitura de slide. Então, não esquece os principais paralelos, esses que estão, você está vendo aí. Então, isso aqui é o básico da geografia, tá? Não vai querer avançar, né? Para entender fuso horário, para entender cartografia, você precisa dessas noções espaciais e dos movimentos da Terra. Olha aí, ó, que bonito, ó. Eu acho esse planisfério aqui, né? Eu vou ficar aqui no meio do planisfério, tá? Esse planisfério aqui, ó, ele é perfeito, né? Você vê, ó, as zonas de iluminação da Terra. Nós falamos isso na última aula, mas a gente precisa estar sempre relembrando, tá? Então, olha lá, faz um planisfério desse no seu caderno, né? Zona glacial, chamada aqui também ao extremo norte do planeta, acima do Círculo Polar Ártico, né? Alasca, Noruega, Finlândia, Groenlândia, né? São países que estão, né, cortados aí pelo Círculo Polar Ártico, a zona glacial. Isso aqui são as zonas térmicas do planeta. Olha lá, zona glacial chamada de zona fria. Não esqueça também de acessar, né, ao Google Classroom. Por quê? Porque aqui você está tendo aula e lá nós temos atividades, temos leitura complementar, temos apostila. Eu postei a apostila 1, a apostila 2, exercícios, né, dos principais vestibulares do país, tá? Com gabarito. Então, acompanhe as aulas. Olha lá, zona glacial, na extremo norte da Terra, depois zona temperada, olha lá, ó, zona temperada norte, a zona mais populosa do planeta. Abaixo aqui, ó, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, chama-se zona tórrida, zona tropical, zona intertropical, é tudo a mesma coisa, tá? Abaixo do Trópico de Capricórnio até o Círculo Polar Antártico é zona temperada sul. A pergunta que não quer calar: por que existem zonas de iluminação da Terra? Por que existem zonas de iluminação da Terra? Porque a Terra é um geóide, é quase que uma esfera perfeita, quase que uma esfera. O Sol não consegue iluminar de forma homogênea o planeta todo, por isso existem desigualdades de iluminação solar, tá? E aí a gente parte para o movimento de rotação, tá? Olha lá, olha aqui ao lado, movimento de rotação, oeste para leste, sentido anti-horário, não esqueça, tá? As consequências. Essa aula, olha, relembramos aí, né, as noções espaciais, as zonas de iluminação da Terra, os principais paralelos, mas essencialmente os movimentos da Terra, a rotação, quais são as
As consequências da rotação: dias e noites, correntes marítimas, ventos, achatamento nos polos e fusos horários. Não esqueça disso, tá? Olha lá, aqui nós temos todo o padrão aí para você dar uma lida depois, mas isso que nós falamos, tá? As consequências da rotação. Olha aí, ó. Aí você está vendo, ao mesmo tempo que a Terra gira ao redor do seu próprio eixo, né? Ela também gira ao redor do Sol, que é justamente o movimento de translação. Tá? Aqui, quando você ouvir falar movimento aparente do Sol, no Enem eu já vi cair questões sobre isso. Tá? Movimento aparente do Sol é porque aparentemente o Sol se movimenta. A gente que está aqui na Terra, a gente acha, né, que é o Sol que se movimenta, quando na verdade é a Terra que está girando, seja ao redor do seu próprio eixo, seja na 365 dias e 6 horas girando ao redor do Sol. Tá? Então, movimento aparente significa um movimento que aparentemente o Sol se movimenta. Por isso chama movimento aparente, porque aparentemente é o Sol que se movimenta, mas nós sabemos que quem está se movimentando é a Terra. Tá? E aí a gente deixa para a segunda aula, né, sobre movimentos da Terra, um movimento de translação que é um pouco mais complexo. Daqui a pouco a gente volta. Agradeço a participação de vocês e não desapareça de nossas aulas.